Eu sou o professor Carlos Campos, dando continuidade aqui ao nosso curso. No momento, estamos trabalhando com porcentagem. Começamos lá atrás em razão, proporção, regra de três simples, composta, divisão proporcional. E agora, então, nós estamos em porcentagem. É a 30ª aula do nosso curso e a 12ª sobre porcentagem. Lembrando que é um curso, não são assim vídeos colocados aleatoriamente. Então você, para poder às vezes entender, você tem que vir lá de trás. É um acompanhamento que você tem que fazer para poder ir entendendo, tá? Então aqui eu trouxe mais 3 exercícios. Vou fazer uma breve revisão do que eu já falei lá atrás. Por exemplo, se alguma coisa valia X, né, e passou a valer 1,28x, é porque ela teve aumento, né? Porque aquela valia 1x e passou para 1,28. Então, repare, de 1 para 1,28 aumentou quanto? 0,28. Então, daqui para cá teve um aumento de 0,28, que é um aumento de quantos por cento? 28%. Tá. Agora vamos ver, no caso, se alguma coisa que valia x passou a valer 0,80x. Repare que agora diminuiu, né? Não aumentou? Valia 1x e agora só vale 0,80, né? 0,8x. Diminuiu quanto? 1 menos 0,80 dá 0,20. Então, diminuiu 0,20, em porcentagem, diminuiu 20%. É o que a gente precisa para poder entender esses problemas que eu trouxe aqui. Mas isso tudo está explicado lá atrás nos vídeos anteriores, né? Se você tem dúvida, te aconselho a fazer desde o começo, porque esse curso é para você fazer Enem, concurso, vai ter de tudo aí, tá? Então vamos lá. Essa é a primeira questão. A base de um retângulo aumenta 10%, a base, e a altura diminui 20%. A base aumentou e a altura diminuiu. Ele quer saber qual é a variação percentual da área do retângulo. Então vou fazer o seguinte, como eu não sei quanto era a base, vou chamar a base de B e a altura de H. O que aconteceu com a base? Aumentou 10%. Se ela valia B e aumentou 10%, ela vai valer 1,1B. Claro que isso aí a gente já aprendeu lá atrás, né? E a altura? A altura diminuiu 20%. Se ela valia H, diminuiu 20%, agora ela vale 0,8H. Ele quer saber o que aconteceu com a área. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, antes, a área era quanto? B vezes H. Isso é a área antes. Depois dessa mudança, como é que ficou a área? Ficou 1,1B vezes 0,8H. Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos ver, 1,8 vezes 0,8 dá 0,88, né? Então, a área era BH e passou a dar 0,88 BH. Repare, o BH continua BH. Aqui era 1 BH e passou para 0,88, é porque diminuiu, né? 1, né? Para 0,88 diminuiu quanto? 0,12. Então, se diminuiu 0,12, é porque diminuiu quanto? 12%. Então, qual é a pergunta? Qual é a variação percentual da área? Resposta, diminuiu 12%. Foi a variação percentual da área, que é a resposta do problema. Vamos ver o segundo. Parecido. O lado de um quadrado aumentou 20%. Aqui o lado, como ele era antes. Esse tipo de problema é sempre bom você fazer como era antes, como é que ficou depois. Ele era assim, né? Aí, o lado do quadrado, o quadrado tem os 4 lados iguais, né? Aumentou 20%, quer dizer, cada lado aumentou 20%. Esse lado aqui, por exemplo, ele era L. Esse também é L, tudo L. Como aumentou 20%, passou a valer quanto? 1,2L. Ele quer saber o aumento, a variação percentual da área. Claro que aumentou, né? Se aumentou o lado, aqui aumentou um, diminuiu o outro. Aqui não, aqui os lados são iguais. Então vamos ver o que aconteceu. A área do quadrado é o lado ao quadrado, lado vezes lado. Então antes, a área era L ao quadrado. Depois passou a ser 1,2L ao quadrado. L ao quadrado, que era antes, né? E passou a valer quanto? 1,2 ao quadrado é 1,44. Então passou a valer 1,44
L ao quadrado. Essa é a nova área. Repare, se valia L ao quadrado, 1L ao quadrado, e passou para 1,44L ao quadrado, 1 para chegar em 1,44 aumentou quanto? É só subtrair isso menos isso. Vai dar 0,44. Então a área aumentou quanto? 0,44, que em porcentagem é 44%. Ele pergunta a variação percentual da área. Resposta: aumentou. Né? Ou então aumenta, né? A pergunta é: o lado de um quadrado aumentou. Então aumentou, a área aumentou 44%. Então, se você aumentar cada lado de um quadrado de 20%, a área vai aumentar de 44%. Agora, ali é um problema do mesmo estilo, só que agora falando de área do círculo. Lembrando que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, né? É o π vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula da área do círculo. Então, vamos ver. O raio de um círculo teve um aumento de 30%. O raio, né, é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Isso aqui é o raio. Isso é o raio. O que ele falou? Que o raio teve um aumento de 30%. O raio era R. Como teve um aumento de 30%, o novo raio vai ser quanto? 1,30R ou 1,3R. Mas ele quer saber o percentual de aumento da área. Como é que é a área do círculo? Como eu falei, πr2. Então, quando o raio era R, a área era quanto? πr ao quadrado. E agora, o raio é 1,3R. Então, a nova área vai ser 1,3R ao quadrado. Essa área daqui, πr2, antes, agora passou a valer quanto? 1,3 ao quadrado é 1,69. R ao quadrado. Essa é a nova área. Repare, o R ao quadrado continua, né? Aqui, ó, quantos πr ao quadrado eu tinha aqui? 1. Quantos eu tenho agora? 1,69R ao quadrado. Então, de 1 para 1,69 aumentou quanto? 1,69 menos 1 aumentou 0,69. Então, aumentou quanto? 69%. Então, qual é a pergunta? Calcule o aumento percentual de aumento. Resposta: o percentual de aumento foi 69%, que é a resposta do problema. Ok, minha gente? Se você gostou, bota um gostei aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E vamos continuar fazendo vídeo de porcentagem, para você ter um treinamento aí. Se você quiser explorar todos que eu estou fazendo aqui, ainda vem muitos por aí. Garanto que você vai ficar muito bem em porcentagem. Porcentagem é um assunto que cai em tudo quanto é concurso. Enem, vestibular, qualquer tipo de vestibular. É muito difícil que não caia porcentagem. Ok? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado!